Olá, seja bem-vindo a mais um Direto do Legislativo, programa realizado em parceria com o Jornal à Tarde, que sempre publica em página inteira as entrevistas realizadas aqui. A gente sempre com foco na visão política, na atuação parlamentar de cada um dos deputados da Assembleia Legislativa da Bahia. Neste programa, nosso convidado, o deputado Roberto Carlos, recém-filiado ao PV, a quem já dou as nossas boas-vindas. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo, deputado. Primeiro eu quero agradecer a você, Jefferson, pela oportunidade, dizer que é uma honra muito grande para mim ser entrevistado pelo Neymar da comunicação baiana e estou em sua inteira disposição. Muito obrigado. O senhor, depois de mais de 30 anos no PDT, resolveu deixar o partido, migrar para o PV. O que o motivou a essa mudança, deputado? Olha, quando a imprensa, o povo fala da minha mudança para o PV, me dá um friozinho na barriga e meus batimentos cardíacos, meu coração começa a acelerar. Porque eu tinha 32 anos no PDT, meu primeiro e único partido, 8 mandatos, 3 de vereador e 5 de deputados estaduais. Uma história que eu considero bonita porque eu nunca mudei de partido. E não foi fácil tomar essa decisão. Mas, infelizmente, o PDT foi para um outro projeto político. E eu fiquei no meu projeto político, na esquerda, defendendo os meus ideais, mas lhe confesso que foi uma decisão muito dura para mim tomar. Mas tive que optar por um partido, escolhi o PV, que o PV é um partido também histórico, um partido importante para o Brasil, principalmente em defesa das causas sociais, do meio ambiente, do Rio São Francisco, da Caatinga. E eu estou muito feliz em estar no PV agora, nesse momento. Agora, o senhor chegou a anunciar também sua ida para o MDB, depois que os MDBistas migraram para o grupo do governo atual. Qual foi o entrave que o impediu de se filiar ao MDB? Olha, na verdade, eu fui o anúncio da chapa de Jerônimo, do nosso grupo, Jerônimo com Geraldo Júnior no MDB. E lá começamos a conversar com Lúcio Vieira Lima e a imprensa, no momento que eu estava conversando, e disse, Roberto Carlos, então, vai entrar no MDB. Mas eu não tinha nada acertado nem com o presidente do MDB, nem tampouco com o Lúcio. Só foi uma simples aparição lá na sede do MDB, mas que eu não trabalhei, na verdade, para ir para o MDB. Trabalhei sim, depois de ouvir os meus correligionários, depois de ouvir o nosso governador Rui Costa e o nosso senador Jacques Wagner, e ainda o ex-ministro Edson Duarte, eu optei para entrar no PV. PV, principalmente na minha região, no Vale do São Francisco, tem uma história muito bonita e eu sempre fui simpatizante do PV. Guardava ali um pouquinho no coração, dizendo, se eu tiver que sair do PDT, meu partido um dia vai ser o PV. E foi dito certo, hoje estou bem no PV, graças a Deus, estamos fazendo uma reestruturação no partido em toda a Bahia e pode ter certeza absoluta, em pouco tempo o PV vai crescer muito e vai ajudar muito o nosso governador Rui Costa e o próximo governador também a governar a Bahia. O senhor falou que deixou o PDT por causa da simpatia do partido com o atual grupo de ACM Neto, mas já existia uma disposição do deputado federal Félix Mendonça, presidente estadual do PDT, de não tê-lo mais no PDT, uma vez que o senhor se mostrava muito mais afiado ou afinado com o governo do estado, não? Olha, eu era membro da Executiva Nacional há 18 anos. Eu aprendi a fazer política com Leonel Brizola, com Lupe, com Brusti, que foi por muito tempo presidente do PDT estadual. Eu gozava do prestígio no partido. Não era
o deputado Félix Mendonça, que ia pautar a minha vida política partidária no PDT, ou minha opção de escolher o meu candidato a governador da Bahia. E aí eu tomei a decisão, já que o partido entrou para um outro grupo político, apoiando o ex-prefeito de Salvador, e eu fiquei aonde sempre eu estive, né, aonde sempre eu fiz política e aonde sempre o partido, o PDT, deveria ficar, que é na esquerda, né? Mas conversei com o presidente nacional Lupe e ele, né, pediu para que eu não saísse do PDT, mas não tive outra opção, né? Tive que sair porque não comungo com o pensamento do presidente estadual do PDT, Félix Mendonça, de estar na base aliada do ex-prefeito de Salvador, e sim ao lado do nosso governador Rui Costa, do nosso líder político Jacques Wagner, né, que nesses anos, 16 anos que temos administrado a Bahia, o governo do PT, pode ter certeza absoluta, a Bahia avançou e muito. E eu, como deputado estadual, tenho uma participação efetiva nesse desenvolvimento da Bahia, porque aqui nesta casa, na Assembleia Legislativa, nós votamos muitos projetos importantes para o desenvolvimento da Bahia, né? O governador Rui Costa foi o campeão de mandar para a Assembleia Legislativa projetos para beneficiar a Bahia. E em todos eles eu votei a favor, e aonde eu ando, pode ter certeza absoluta que o povo da Bahia agradece, não só pela minha atuação como parlamentar, mas também pelas obras que eu consegui levar para os 4 cantos da Bahia. Eu, em 5 eleições que eu participo estadual, como deputado eleito, né, eu tive voto em 3 vezes em todos os municípios da Bahia. Uma coisa inédita. E para retribuir essa confiança que o povo depositou em mim, eu tenho que trabalhar muito. E eu, com toda a modéstia, eu trabalhei nesses 20 anos que estou aqui na Assembleia Legislativa, talvez seja o ano que eu mais trabalhei, levando muitas obras importantes para todos os municípios da Bahia que eu represento aqui na Assembleia Legislativa. Ainda em relação ao PDT, deputado, eu me lembro que o senhor chegou a afirmar que faria de tudo para levar o partido para a base de apoio do governo Rui Costa, mas o PDT já tinha um histórico de apoio a ACM Neto enquanto prefeito, agora também na atual gestão de Bruno Reis à frente da Prefeitura de Salvador. O que o fazia acreditar que o PDT poderia ir para a base do governo atual? Olha, a história do PDT, a luta que Brizola, junto com Lula, travou em defesa dos trabalhadores, em defesa da educação, e a história do PDT, que sempre foi um partido de centro-esquerda e não um partido da direita. E aí eu comecei a conversar com o presidente do PDT nacional e ele me dava esperanças que isso poderia acontecer, um retorno do PDT à base de Rui Costa. Por isso que eu, em certos momentos, dizia que eu tinha esperança que o PDT voltasse à sua base, que é a base aqui do governador Rui Costa. Mas, infelizmente, eu não tive forças e fui vencido, né, pela opção do PDT em outro projeto político. Na verdade, o senhor se sentia um estranho no ninho, então? É mais ou menos isso, porque eu nunca fiz política na direita. Minha vida toda foi no PDT, 32 anos, e fazendo política na esquerda. Eu não me via na direita, nada contra o candidato da direita. Mas eu nunca fiz política. A minha política é uma política de atender as pessoas, de levar obras para os municípios, de participar de manifestações nas ruas. Eu talvez tenha sido o primeiro político a fazer manifestações de ruas enquanto camelô de Juazeiro. Eu fui camelô, eu fui presidente de uma associação. E quando o prefeito fazia algo para prejudicar o povo do mercado informal,
eu convocava todos eles das feiras, dos mercados, e participávamos nas ruas fazendo reivindicações e fomos atendidos. Em Juazeiro nós conseguimos, através das manifestações de ruas, um camelódromo, né, onde todos os camelôs de Juazeiro estão em um ambiente só, é um shopping pequeno, né, dos camelôs. Temos um mercado 2 de julho e temos um outro mercado Arnaldo Vieira, que está sendo reformado e construído. Na verdade, não é nem reformado, é construído todo o mercado Arnaldo Vieira, que fica no centro da cidade. Foi através dessas manifestações das ruas que nós conseguimos esses pleitos lá em Juazeiro. Agora, em relação ao PV, deputado, seu novo partido, é um partido que caminhava no entorno do ex-prefeito ACM Neto. O que o faz acreditar que agora o PV vai estar inteiro no governo Rui Costa? Olha, o povo diz até, Roberto Carlos, você rejuvenesceu, porque você era maduro, agora você é verde. E eu gostei, tá? Gostei porque rejuvenescer sempre faz bem às pessoas, né? Mas o PV é um partido histórico, né? Um partido que o Brasil precisa do PV. O PV tem no seu estatuto um programa espetacular, principalmente em defesa do meio ambiente. E como eu tinha uma relação relação política com o ex-deputado Edson Duarte e ex-ministro Edson Duarte, que é de Juazeiro, que foi deputado, foi vereador em Juazeiro, tem uma história muito bonita, eu me simpatizava pelo PV, pelas lutas, pelas causas do PV. E aí, realmente, eu fiz essa opção. Aí veio o trocadilho, né? O PDT foi para a base de ACM Neto e o PV veio para a base de Rui Costa. Mas o PV sempre foi um partido de centro-esquerda também. Por isso a minha simpatia, e eu estou bem no PV, estou construindo uma história como construir no PDT. Espero que eu finalize minha vida pública no PV. O senhor faz questão de dizer que apoia o governo Rui Costa, certamente está apoiando a chapa governista que concorre ao Palácio de Ondina. Agora, o que também o faz acreditar que essa chapa sairá vitoriosa nas urnas, uma vez que o grupo de ACM Neto se mostra preferível entre os eleitores, pelo menos com base nas eleições, com base nas pesquisas de intenção de voto? Olha, Jefferson, um grupo, ele, como diz a palavra, é uma conjunção de políticos, aonde faz uma política de um programa. E o nosso grupo, ele é um grupo consolidado. Durante 16 anos administrando a Bahia, você pode ver com seus próprios olhos o desenvolvimento que a Bahia teve nesses 16 anos. O governador Wagner foi o homem responsável pela abertura desse desenvolvimento que nós temos hoje na Bahia. E muitos diziam que o Wagner não seria um grande governador porque não conhecia a Bahia bem e, de repente, ele fez uma gestão muito boa. E aí, passou 8 anos. Escolheu um sucessor. Muita gente apostava em outros candidatos que não fosse o Rui Costa. E aí disse, mas Rui não é conhecido na Bahia. Mas Rui não tem o jeito de gestão. E, de repente, o governador, junto com o grupo, escolheu Rui. E Rui é o melhor governador do Brasil. Rui aprendeu a fazer política, é economista. A Bahia hoje está sendo um canteiro de obras, porque Rui fez uma gestão que diminuiu os gastos, aqueles gastos desnecessários, e hoje ele investiu em todas as áreas na Bahia. Se nós formos falar em educação, a Bahia é um estado que está investindo mais de 3 bilhões de reais na educação. É uma evolução e uma revolução na educação.
Nós temos a educação hoje, pregada por Rui, feita por Rui Costa, de tempo integral, que defendia Leonel de Moura Brizola. Nós temos mais de 200 escolas de tempo integral construídas agora. As escolas que Rui Costa e Jerônimo estão construindo são escolas de primeiro mundo. Nós não perdemos para nenhuma escola particular do Brasil. A melhor escola particular do Brasil empata com a escola que o governador Rui Costa mais Jerônimo estão construindo agora na Bahia. E aí, por tudo que Rui fez na educação, na saúde, Rui e Wagner juntos construíram mais de 18 hospitais públicos. Rui Costa construiu 26 policlínicas na Bahia. E não tem obra mais importante de um político do que cuidar das pessoas. E foi o que Rui fez junto com Wagner. E, claro, ao lado dele tinha quem? Tinha Jerônimo Rodrigues. Jerônimo, ele é um cara que veio do interior, Aiquara, uma cidade pequena perto de Jequié, e que mostrou sua força espiritual, sua força intelectual, de colaboração aonde ele passou. Foi secretário de Agricultura e fez muitos projetos importantes. Foi secretário de Educação e fez essa transformação na educação da Bahia. E hoje foi escolhido o nosso candidato, né, e que os prefeitos, a população está muito feliz com a escolha de Jerônimo para suceder a Rui Costa. O senhor acredita num fenômeno semelhante para Jerônimo Rodrigues, o que aconteceu com Rui Costa, que, de certa forma, era pouco conhecido dos eleitores, ascendeu e hoje teve uma gestão reconhecida. Mas vamos continuar esse papo já já, aqui com o deputado Roberto Carlos, do PV. É um instante só, é um rápido intervalo, a gente volta já. Já estamos de volta, direto do Legislativo, nosso convidado, o deputado Roberto Carlos, do PV. O senhor estava falando na aposta no nome de Jerônimo Rodrigues como um novo fenômeno a acontecer. Agora, até que ponto esse fenômeno conta com o apoio de uma base que, de certa forma, ficou estremecida com o próprio processo de escolha do nome Jerônimo Rodrigues? Há partidos que se sentiram preteridos nesse processo, nessa escolha. O PSB, por exemplo, que não foi consultado, outros partidos também reclamaram. É uma conquista a mais a ser empenhada para que essa base permaneça unida? Qual é a avaliação que o senhor faz? Olha, Jefferson, o Jerônimo é um candidato que agregou toda a base aliada do nosso governador Rui Costa. Claro que no início cada partido tinha sua preferência, tá? Teve um partido que não gostou da decisão, que saiu da base, mas a gente entende. Nós temos que pensar primeiro na Bahia. Qual o melhor candidato? Qual o candidato nosso que vai oferecer as condições de continuidade do trabalho de Rui Costa? Jerônimo. Jerônimo será, mais uma vez, esse fenômeno como Wagner foi. Wagner começou com 2% na pesquisa, Paulo Souto tinha 60%, e nós ganhamos no primeiro turno. Depois veio Rui Costa. Rui começou com 4%, e Paulo Souto novamente tinha 58%, e nós ganhamos no primeiro turno. Imagine agora que nós temos um governo que tem a aprovação de 75% da população baiana. Um governo que tem Jacques Wagner, que foi o cara que pavimentou todo o desenvolvimento da Bahia. E também um grupo político que tem Luiz Inácio Lula da Silva. Amigo, esse grupo político tem que ser respeitado. E pode ter certeza absoluta, nós vamos ganhar no primeiro turno, por tudo que está acontecendo hoje na Bahia. E além de tudo isso, nós temos a aprovação popular do governo Rui
E ainda temos mais de 280 prefeitos na base aliada do governador Rui. E a maioria dos deputados estaduais, a maioria dos deputados federais, os 3 senadores da Bahia, eu acho que nós vamos ganhar no primeiro turno. Deputado, o senhor está em seu 5º mandato, não é Quinto isso? mandato. Para que o nosso público o conheça um pouco mais, quais são as suas principais causas na Assembleia Legislativa da Bahia? Olha, quando eu cheguei a esta casa, eu tinha como pauta o mercado informal. Mas, de repente, eu comecei a crescer na Bahia. Eu cheguei aqui com 11.951 votos. Né? Alguns não acreditavam, porque eu sou de origem muito simples, né? Eu fui camelô, fui barraqueiro, eu não tenho um apadrinhamento político, eu não tenho herança política, eu não tenho herança financeira. E venci na vida, primeiro porque Deus botou a mão e disse, ó, esse cara baixinho é o cara. E quando Deus bota a mão, nenhum comedor de feijão pode impedir. E segundo, comecei a trabalhar firme e forte. Meu pai sempre me dizia uma coisa, disse, meu filho, quando você estiver em uma função ou uma missão, não deixe que ninguém lhe chame a atenção. Trabalhe muito para corresponder à expectativa do povo. E assim eu comecei a trabalhar, peguei a bandeira do esporte, que é o meu forte, né? Eu sou desportista, fui jogador de futebol. Na área era eu e Romário. O zagueiro vacilou, ia pegar a bola lá dentro do gol. E comecei a trabalhar também outras bandeiras do mercado informal, defesa do consumidor. E aí, trabalhando essas 3 bandeiras principalmente, e sempre olhando olho a olho no povo da Bahia, visitando os meus municípios. Gosto muito de andar, Jefferson, gosto muito de conhecer o problema em loco, porque você vem com uma autoridade maior para defender aquela causa. Por isso que minhas 3 bandeiras continuam sendo o mercado informal, defesa do consumidor e o esporte. O senhor tem um projeto de lei que propõe a criação do Hospital do Homem, não é verdade? Por que apresentou esse projeto e quais as chances dele ser aprovado? Olha, muita gente me questiona, por que você criar o Hospital do Homem? Porque o homem precisa de cuidado. O homem é um pouco relaxado. Nós temos o Hospital da Mulher, e aqui eu quero abraçar o nosso governador Rui Costa, que fez um hospital, né, para a mulher. Em outros estados já tinha esse hospital da mulher. E hoje as mulheres da Bahia agradecem muito o governador Rui Costa. E, de repente, os homens também ficaram me cobrando. Mas, Roberto, se tem um hospital da mulher, não é para concorrer com a mulher. Por que não o hospital do homem? Porque muitas vezes, Jefferson, no interior, o homem do interior, ele, para vir fazer seu tratamento em um hospital eclético, no hospital de homem e de mulher, eles ficam um pouco inibidos, tá? Principalmente aquele que vai fazer o tratamento de próstata, tá? Que é uma das causas maiores de câncer do nosso país. E aí eu comecei a trabalhar, vi que tinha esse hospital em outros estados, como é o estado de São Paulo. E aí levei a proposta ao governador Rui Costa, ele gostou da proposta, pediu para que eu pudesse conversar com os diretores do Hospital Roberto Santos, para que a gente pudesse implantar dentro do Hospital Roberto Santos um hospital dia para fazer o Hospital do Homem. E esse projeto está tramitando aqui na Assembleia e breve nós vamos ter sucesso. E ele já tramita tem alguns anos, não é? Me parece que é de 2019. Tem. Por que não emplacou até agora? É porque, repare, quando estávamos já quase prontos para o governador instalar esse hospital no Roberto Santos, no anexo do Roberto Santos, veio a pandemia e as coisas começaram a trabalhar tudo para confrontar a pandemia, né? E aí ficou um pouco de lado, mas agora nós estamos cobrando do nosso governador essa implantação e breve nós vamos ter notícias boas. Também é de sua autoria um projeto de lei que
concede à mulher o direito da escolha pelo parto cesáreo ou pelo parto normal, mas esse já não é um direito da mulher? Por que um projeto de lei nesse sentido? Olha, pelo que você está vendo aí, eu trabalho em defesa da mulher e defesa do homem também, né? Repare, eu tenho recebido muitas reclamações das mulheres, principalmente no interior. Quando ela está grávida, procura um hospital e está naqueles dias de ter o neném, muitas vezes o médico ou o próprio hospital retarda, né, o nascimento do seu filho para esperar que a mãe tenha esse filho normal. Tá? E aí, muitas vezes, o filho nasce com sequelas porque esperou muito tempo. Porque o parto normal é um parto mais barato, é um parto que não tem muitas complicações, mas pode ter muitas sequelas para o filho e para a mãe. E, de repente, eu, analisando, muitas mulheres me cobrando, disse, por que não dar uma opção à mulher de dizer ao médico, doutor, eu prefiro que meu filho nasça de parto cesariano. Mas esse já não é um direito da mulher? Não, a mulher não tem, ela não é consultada. Eu não quero aqui dizer que a mulher o médico vai ser obrigado a fazer o parto cesariano, né? Mas o que a gente quer com esta lei? Que a mulher possa ser consultada. Ela possa dizer, olha, eu quero ter meu parto cesariano, eu não quero ter meu parto normal, porque muitas vezes já tive um neném de parto normal e tive problemas. Né? A mulher tem que ter pelo menos uma opinião sobre o parto que ela quer ter. Esse projeto é nesse sentido, não é que o médico vá, ou a paciente vá determinar que quer um parto e o médico vai ter que obedecer. Não, muito pelo contrário. Ela só vai opinar ao médico se tiver com condições clínicas de ter o bebê cesariano, legal. Ela pode ter esse bebê com parto cesariano. Como é que tem sido mais fácil para o senhor trabalhar em defesa dos interesses dos seus eleitores? É apresentando projetos de lei ou conseguindo audiências com o governador, com os secretários, para conseguir obras, verbas para seus municípios que o senhor representa aqui? Olha, o projeto é como diz o nome, o legislador, ele faz as leis e fiscaliza o executivo. Mas a gente vai muito mais além do que isso. A gente fiscaliza o governo, a gente faz as leis, eu sou recordista de leis aqui na Assembleia Legislativa, mas também tem um outro lado que as pessoas precisam muito, é as obras. Você tem que levar as obras para os seus municípios, retribuir aquela confiança que o povo depositou em você em levar obras. Por exemplo, em Juazeiro, que é a minha cidade natal hoje, eu levei só este ano mais de 200 milhões de reais em obras do governo do Estado. E em todos os municípios que eu represento aqui na Assembleia Legislativa, eu tenho levado obras, claro, com a parceria do nosso grupo político, do nosso governador Rui Costa, do nosso secretário Jerônimo, do ex-governador Jacques Wagner, do nosso grupo político. Por isso que as coisas têm acontecido, por isso que eu estou no 5º mandato, não é fácil, um cara que não tem apadrinhamento político, que não tem herança política, que não tem herança financeira, ficar aqui 5 mandatos consecutivos, não é uma coisa pequena. Mas eu tenho me esforçado muito para retribuir a confiança que o povo depositou em mim, levando obras e fazendo leis para garantir a segurança do povo da Bahia. O senhor falou que Juazeiro é sua terra natal, mas na verdade o senhor é natural de Uauá. E Juazeiro foi onde o senhor iniciou sua história política. Foi até vereador lá por 3 mandatos, não é isso? É isso. Eu saí de Uauá muito jovem, eu saí com 8 anos de idade. Eu fui catador de umbu na cidade de Uauá. E de repente meu pai disse, agora vamos procurar algo melhor, porque Uauá naqueles tempos não tinha, a gente morava num povoadozinho pequeno de 8 casas, sem energia elétrica, sem água para beber.
E fomos para Juazeiro trabalhar nas ruas como camelô. Meu pai era camelô. E, de repente, eu comecei a trabalhar lá, cresci, fui presidente de associação, fui presidente de time de futebol amador. Isso já em Juazeiro. Lá em Juazeiro. E eu considero também como uma pessoa que nasci em Juazeiro, porque Juazeiro me abraçou. Né? Tenho uma admiração, um carinho imenso para com o povo de Juazeiro e me considero também filho de Juazeiro. Além de Juazeiro, quais outras cidades o senhor representa e quais as principais demandas desses municípios? Olha, eu represento vários municípios na Bahia, mas, assim, como prefeito, eu represento aí Juazeiro, né? Represento a nossa cidade de Centro Sé, que fica na região de Juazeiro, Pilão Arcado, Uauá, né? Temos o prefeito Marcos Lobo, né? Abaré, temos aí Piatã, aí já é a Chapada, temos Ibipitanga, temos São Miguel das Matas, Biritinga, Gavião. São muitos municípios que eu represento com prefeito ou com lideranças políticas, tá? E a demanda principal é calçamento e saúde. O povo cobra a gente, traga calçamento para a minha rua, tá? Traga saúde para o meu município, que a gente precisa muito de saúde. Claro que atrelado a isso, a gente leva também uma escola, como estamos fazendo muita escola de tempo integral, escola com campo society. Eu que sou amante do futebol, agora nós estamos reformando o ginásio de esporte de Juazeiro e construindo 6 colégios de ponta na cidade de Juazeiro. Enfim, essas obras que o povo pede, que a gente leva, que tem um retorno muito positivo do ponto de vista de atender à necessidade da população de toda a Bahia. E para a gente encerrar, deputado, conforme o senhor mesmo destacou, o senhor tem um histórico de desportista também, já foi jogador de futebol, é o fundador e atual presidente da Sociedade Desportiva Juazeirense. Qual tem sido o seu esforço para que a Juazeirense se torne um time mais protagonista no cenário esportivo baiano? Olha, Jefferson, eu sou amante do futebol, do esporte. Eu acho que o esporte tem uma força muito grande de transformação social, transformação econômica. Os governos ainda não entenderam a força que tem o esporte, tá? Investir no esporte, isso já foi diagnosticado por vários institutos. A cada R$9 que você investe no esporte, você tem uma diminuição na saúde de R$396. Tá? E eu sou amante, eu fui jogador de futebol, sou fundador do Juazeiro, que revelou Daniel Alves. Eu fui o cara que, junto com o Carlos Humberto, vendemos a Daniel Alves para o Bahia. Vendemos o Daniel por R$10.000. Tá? E depois de ser presidente do Juazeiro por 2 mandatos, eu saí para disputar uma eleição política e depois tentei voltar e não me aceitaram mais. Aí o torcedor do próprio Juazeiro pediu para mim fundar um outro time. Aí fundei o Juazeirense, que está brilhando no cenário do futebol nacional, na Copa do Brasil. O ano passado, a Juazeirense foi às 8ª de final da Copa do Brasil. Isso significa que foram 16 clubes e entre os 16 que estavam nas 8ª, a Juazeirense estava junto. Ganhamos do Santos de Pelé, ganhamos do Cruzeiro de Ronaldinho, ganhamos do Volta Redonda, ganhamos do Sport. E este ano nós estamos na mesma pegada, representando a Bahia na Copa do Brasil. Estamos na 3ª fase, ganhamos do Grêmio Anápolis na primeira, ganhamos do todo-poderoso Vasco da Gama na 2ª fase e agora vamos pegar o porco, o Palmeiras. E pode ter certeza, nós vamos comer o porco no estádio Adalto Moraes em Juazeiro, porque lá em Juazeiro nós somos muito fortes. Nós estamos há 4 anos sem perder uma partida no estádio Adalto Moraes. Isso significa que em 4 anos nós disputamos 29 partidas
E nessas 29 pegamos 2 vezes o Vasco da Gama e ganhamos, pegamos o Santos e ganhamos, pegamos o Cruzeiro e ganhamos, pegamos o Bahia, pegamos o Sport, enfim, são 2 Copas do Brasil, 2 Copas do Nordeste, uma Série C e 2 Copas e 2 Série D, sem perder uma partida no estado Adalto Moraes. Por isso que o Juazeirense continua sendo a 3ª força do futebol da Bahia pelo ranking nacional. Agora, em breve, nós seremos a 2ª força da Bahia. Anota o que eu estou dizendo. Deputado Roberto Carlos, muito obrigado pela sua disponibilidade. Até uma próxima, então. Rapaz, eu agradeço. Espero que você me chame outras vezes para a gente falar aos baianos todas as nossas ideias e os nossos projetos aqui na Assembleia Legislativa. Conte com a gente, tá certo. E muito obrigado a você também que acompanhou esse nosso bate-papo. Até uma próxima. Tchau, tchau.